Olá, pessoal. Eu sou a professora Grazi e irei iniciar aqui um curso de redação oficial discursiva. Não é muito comum em prova, se não me engano, o último concurso que eu me lembre aqui agora, que caiu redação oficial para a parte discursiva, foi a prova do MD, que, se não me engano ainda, foi em 2014 e quem fez a prova foi o CESP. Agora a gente tem um edital aí da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que vai falar sobre a redação oficial para os cargos 4 e 5. E o examinador deixou bem claro que a redação discursiva versará sobre a confecção de uma redação oficial. E aí a gente fala assim, meu Deus, o que eu tenho de fazer dentro de redação oficial? Não, calma aí. Não é difícil, porque redação oficial, todos vocês já conhecem, aquela teoria que sempre cai em prova para você marcar a alternativa correta ou para você julgar item. Então, isso já é parte do edital mesmo, em relação à parte objetiva, porque lá no edital, na parte de língua portuguesa, se você olhar o finalzinho, está escrito assim, documentos oficiais. Então, formatação, documentos oficiais, e o examinador deixou bem claro que ele vai cobrar o manual da Presidência da República. O bom disso, gente, é que a gente não tem várias coisas. Não vê escrito assim, redação oficial aberto. Vê redação oficial com base no manual de redação da Presidência da República. Então, nesse ponto, a gente tem lá o manual da Presidência e aí você pega lá, assim, professor, então vou pegar aquele manual, tem quase 300 páginas, o que eu tenho de estudar? Então, para a redação oficial, literalmente hoje, para você ficar bom em redação oficial, você tem ali da página 3 até a página 27. Literalmente, essa parte bem pequenininha ali dessas quase 300 páginas é o que te interessa hoje para a redação oficial. E aí depois, assim, em relação à edição que eu tenho, lá no capítulo 4, o manual vai falar sobre atos normativos. E aí eu acho interessante a gente também falar um pouquinho sobre os atos normativos, porque a definição hoje de redação oficial, ela não abrange só a redação oficial, ela abrange a redação oficial e a confecção de atos normativos. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os atos normativos, até porque eles caem na sua parte teórica e é interessante que você saiba sobre isso. Tudo bem? Então, nosso curso vai ser bem completo, porque você vai tanto aprender a confeccionar e, ao mesmo tempo, você pode usar a parte objetiva que eu vou colocar aqui para você julgar item ou para marcar a alternativa correta. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu já tenho a parte teórica, não é para vocês ficarem estudando redação oficial por qualquer coisa, porque cada órgão ele tem as suas particularidades e existe também a definição do Manual da Presidência da República. E a gente não pode mesmo ficar preso assim, a essas várias teorias. Então, literalmente, eu quero que vocês fiquem presos ao Manual da Presidência da República e algumas informações da Constituição que a gente vai precisar aqui, principalmente do artigo 37, que vai nortear aqui a redação oficial. A gente vai precisar também de uma lei, que é a Lei Complementar 95/98, que vai falar sobre a confecção de atos normativos, e algumas alterações que nós chamamos hoje assim, de arcaicas, que elas foram utilizadas há muito tempo e que hoje, na prática, elas não são utilizadas, mas que a gente precisa ter noção, principalmente para marcar a alternativa correta ou para julgar item. Tudo bem? Preparados para vocês iniciarem aí um curso de redação oficial discursiva, uma coisa assim mais diferenciada, porque a gente aprende a redação oficial para a gente julgar item. E aí quando chega assim, pô, agora com a redação oficial discursiva, o que eu vou fazer? Então você vai vir comigo e eu vou te ajudar nessa tarefa. Tudo certo? Então eu espero que vocês gostem do curso, que vocês aproveitem isso também para que vocês possam redigir outros textos com as bases que a gente vai aprender aqui no curso. Tudo bem? Então vamos lá. Acompanhem comigo aqui na tela, que eu vou mostrar para vocês a definição, o que vocês precisam, e aí vocês vão avaliar, vocês devem ter, com certeza vocês receberam o PDF das informaçõesinhas aqui, e eu quero que vocês prestem bastante atenção primeiro na parte teórica, porque é impossível chegar aqui, vamos redigir um ofício, sem primeiro saber o que é um ofício, sem primeiro saber qual a linguagem a ser utilizada, quais são os pronomes de tratamento, quais são as partes. Então, primeiro a gente vai entender paulatinamente as partes dos documentos, o tipo de linguagem, o que eu posso usar, o que eu não posso usar. E aí, depois que a gente entender isso,
a gente vai voltar e vai falar sobre a confecção. Então, a gente vai falar sobre margens, sobre a estrutura. E antes de a gente entrar claramente nisso, eu acho importante que vocês saibam o que a FCC colocou lá no edital para avaliar em relação à redação oficial. No edital, gente, nós temos lá, se vocês tiverem lido direitinho, vocês têm lá assim que a redação vale 100 pontos, tá? Vamos conferir o edital? Então, nós temos lá assim, ó, se você visualizar, a redação discursiva para os cargos 4 e 5. Antes de eu começar aqui, vou falar um pouquinho aqui para vocês só sobre a questão do edital. Então, a nossa redação vai ser sobre um texto oficial. Então, vai ser sobre um texto oficial. Com base em quem? No manual de redação da Presidência da República. E aí, para que a gente confeccione, a banca deixou bem claro como que ela vai corrigir esse texto. Ela falou claramente que ela, para corrigir o texto, ela vai usar alguns critérios. Então, só revisar isso aqui rapidamente, mas eu vou deixar para explicar com mais detalhe quando eu for falar sobre o texto discursivo. Primeiro eu vou passar a parte teórica, para que vocês saibam o que eu tenho de fazer. E aí, depois a gente vai confeccionar, tá? E aí eu vou colocar as propostas para vocês. E aí a banca colocou lá assim, se vocês consultarem o edital 2018, nós temos lá, no item, começa lá no item 9 do edital, da etapa 2, da prova discursiva, redação para as categorias de cargo de técnico, legislativos, grupos 4 e 5. Isso vocês vão acompanhar comigo com mais detalhes aqui, só para mostrar a literalidade para vocês. Então, a redação discursiva será sobre redação oficial para os cargos, para as categorias de técnico legislativo e será aplicada no mesmo dia da prova objetiva. E a banca deixou bem claro que a prova discursiva, o candidato deverá desenvolver um texto de redação oficial a partir de proposta única. Então, redação oficial, proposta única. O que vai ser isso? Então, eu vou só colocar os pontos para eu mostrar para vocês aqui. E, com base no manual, isso aí vocês já sabem, a redação valerá 100 pontos e eles serão avaliados da seguinte forma. Vamos colocar aqui 25 pontos, a banca colocou 25, 50 pontos e 25 pontos. Em relação a que a banca vai me avaliar? Em relação à primeira parte, é o conteúdo. Conteúdo da redação. E aí vale até 25 pontos. A banca vai avaliar o quê? Estrutura também. Estrutura. E a banca vai avaliar expressão. E, gente, como que a gente vai aprender isso? Professora, o que a banca deixou claro em relação a essas ideias? Então, a FCC, gente, voltem aqui comigo. Voltando aqui. A FCC, ela tem umas particularidades, né, que só pertencem a ela. Então, quando ela coloca aqui que ela vai avaliar 25 de conteúdo e que ela vai avaliar 50 de estrutura, aí a gente fala assim, que estrutura? Meu Deus, o que é isso? Então, a banca falou que o texto vai ser um texto oficial a partir de proposta única. Ela vai, praticamente, se vocês me perguntarem, eu acredito que a banca vai colocar um memorando, uma proposta, para você primeiro identificar qual que é o nome. Depois ela vai avaliar em relação ao conteúdo, se você sabe realmente organizar aquela proposta em relação à coesão, coerência. Eu vou explicar isso melhor quando eu for falar do texto discursivo. E em relação à estrutura, ela quer saber se você sabe identificar o documento correto, se você tem pertinência ao tipo de texto, se você adotou o documento correto com todas as partes dele, se você tem a diagramação correta desse documento. E expressão seria a modalidade escrita da língua. Praticamente isso aqui é a mesma correção de um texto dissertativo, só que para a redação oficial, a banca deixou bem claro que ela vai avaliar
com menor quantidade é o conteúdo. Se você observar, o que ela mais vai avaliar no seu texto é a estrutura. Então, é importantíssimo que vocês prestem atenção nas partes que eu irei colocar aqui sobre estrutura, para que vocês não percam essa parte aqui, ó, 50 pontos, que é muito ponto para uma redação hoje, que eu bem diferenciada, achei bem estranho esse edital, mas olha, é estranho, a gente vai encarar essa tarefa aqui e a gente vai lá e vai arrebentar, não vai? Então, é essa a nossa proposta aqui, tá? Então, vamos lá. Acompanhem comigo aqui, deixa eu só mudar a tela aqui para vocês. Pronto. Vamos aprender então, já que a gente precisa da parte inicial, a gente vai passar por uma parte teórica, entendendo primeiro o que é a teoria da redação oficial. E aí é impossível chegar aqui, vamos redigir um ofício, se você não sabe o que é, para que é, como é que se localiza um ofício. Então, é interessante que a gente passe primeiro pela parte de teoria, certo? Então, para iniciarmos, o que é redação oficial? O que é esse negócio, né, professora? Todas as informações descritas por mim aqui estão disponibilizadas no site do Planalto, e aqui é cópia do Manual da Presidência. Eu nem fiz questão de colocar uma informação minha, porque a gente vai transcrever aqui informações do manual para vocês, né? Meu interesse aqui é fazer você centrar direto a relação do texto, tá? E aí vocês me perguntam, então o que é redação oficial? Antigamente, voltando aqui comigo, antigamente, gente, antes da criação do Manual da Presidência da República, cada órgão redigia os seus documentos à maneira deles. Então, cada setor tinha um jeito próprio de escrever, cada chefe ele usava um tipo próprio de fechar os documentos, e aí isso estava ferindo um princípio máximo da administração pública, que é a impessoalidade. Então, aí o que a administração sentiu necessidade? Ela sentiu necessidade de criar um texto para uniformizar os atos feitos em nome do serviço público. E aí, em 1999, com a aprovação em 2002, surgiu o Manual da Presidência da República. E o Manual da Presidência da República ele surgiu com o intuito de uniformizar os atos feitos em nome do serviço público. E aí, para que todo mundo tenha uma única forma de comunicação, tenha um só emissor, um só interesse na mensagem e tenha uma igualdade, para que não haja assim, se for para o meu chefe eu escrevo assim, se for para uma pessoa da mesma hierarquia que é a minha, eu escrevo dessa forma. Então, para haver essa igualdade de comunicação e manter o princípio da impessoalidade disposto no artigo 37 da Constituição Federal, esse manual veio para trazer essas particularidades de uniformização. Então, este é o objetivo de criação do Manual da Presidência, uniformizar os atos feitos em nome do serviço público. E para que haja essa uniformização, o serviço público precisou definir claramente quem é que se comunica, quem é que vai comunicar, com quem ele vai se comunicar e qual o interesse da comunicação. Então, para começar a redigir redação, é importantíssimo que vocês saibam o que eu vou falar. Eles vão colocar uma proposta de redação para vocês. E dentro dessa proposta, a primeira coisa que você tem de entender é que você tem de saber para quem você vai escrever e qual tipo de linguagem vocês têm de adotar nesses documentos. Então, pense bem. Quem é que redige a redação oficial? Não é lógico, quem redige é o servidor. Mas ele redige para quem? O servidor, ele sempre vai redigir em nome do serviço público. Então, o único emissor, que é o único comunicador mesmo aí da redação oficial, é o serviço público ou administração pública. Você pode encontrar numa questão de prova o nome serviço público, que é o único comunicador, que é o comunicador máximo, e ele vai se comunicar com quem? Então, o serviço público, ele pode se comunicar com suas próprias unidades, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, de um órgão para outro órgão, ou dentro de setor para setor, dentro da mesma unidade, ou ainda o serviço público pode se comunicar com o público em geral, tomado de forma homogênea, como empresas, cidadão. Então, a administração pública pode se comunicar com o serviço com o particular? Pode. Ela pode sim, ela tem, o que sair do serviço público tem de seguir ao Manual da Presidência da República. E o que se comunica dentro dos documentos oficiais? Sempre alguma coisa de interesse público, nada de interesse particular. Então, a mensagem é sempre de interesse público. Essa seria a ideia inicial. Quem é o único comunicador? O serviço público.
Com quem o serviço público se comunica? Com o serviço público, tanto interno quanto externamente, né? Posso dizer que tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. Pode se comunicar também com o público, tomado de forma homogênea, que seria aí o público, um cidadão, uma empresa, uma ONG, tudo isso tomado de forma homogênea como público em geral. E qual o interesse da comunicação? O interesse da comunicação é sempre, vamos dizer, sempre para atingir aos princípios do artigo 37, né, que a administração pública, seja ela direta, indireta, dos estados, dos municípios que vocês já devem conhecer, a administração deve seguir 5 princípios básicos dispostos lá no artigo 37, numa sigla que vocês conhecem, que se chama LIMPER, né, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses 5 princípios também devem ser norteadores de toda a comunicação oficial, especialmente os princípios de impessoalidade e publicidade. Então, quando vocês forem redigir qualquer documento oficial, vocês devem se lembrar que todo texto oficial tem de seguir a impessoalidade e a publicidade, porque os textos são feitos para todos e quem redige é o serviço público. Então, nesse caso, quem redige é o servidor, mas em nome do serviço público. Então, eu não posso ter pessoa. Por o serviço público ser um ente, não existe pessoa ali na comunicação. E aí o princípio máximo da impessoalidade. Aí entra o que todo mundo tem dúvida. Professora, e o verbo? O verbo, a gente já vai falar sobre o verbo. E qual seria a forma correta, se é na primeira ou se é na primeira do singular ou do plural. Isso a gente vai falar dos princípios da linguagem, quando eu selecionar esse assunto para a gente falar sobre ele, certo? Então, para que a gente inicie a nossa conversa, eu quero que vocês saibam que vocês precisam ter em mente, a parte teórica não é para consultar de outros manuais, é só o Manual da Presidência da República. No mais, vocês vão precisar da Lei Complementar 95/98, e nem essa lei inteira, a gente vai precisar do artigo 3º, do artigo 10 e do artigo 11, que falam sobre a confecção de atos normativos. Vamos precisar de alguns princípios da Constituição Federal também, um até falei para vocês, que é o artigo 37, os demais eu falo no decorrer das minhas explicações, certo? Então essa é a nossa tarefa aqui, fazer uma redação oficial e ao mesmo tempo aprender princípios de redação oficial que podem nos ajudar a resolver itens ou julgar itens em caso de prova objetiva, tudo bem? Então, para que o nosso curso não fique uma coisa bem assim, bem monótona ou cansativa, eu não vou fazer vídeos extensos, eu vou fazer vídeos mais curtos para que vocês consigam me assistir até o final e não canse aí a sua preparação, tudo bem? Então esse já está passando da hora de terminar e eu já estou indo e daqui a pouco eu volto e a gente continua, tudo bem? Beijo para vocês e fica aí, daqui a pouco eu volto.